Amados do canal Orquídeas em Ação, tudo bom, queridos? Meus amores, hoje eu venho falar, nesse momento eu venho falar para você que tem cultivo de orquídeas em varanda ou apartamento, tá bom? Vou deixar algumas dicas aqui e talvez você já tenha feito algumas leituras, tudo contribui para que você possa ter sucesso aí com as suas meninas, tá bom? Então algumas dicas importantes aí que você pode ter certeza vai contribuir, vai ajudar. E eu falo disso porque eu tive, inicialmente, o primeiro momento com as orquídeas, esse espaço aqui, antes de eu decidir se eu ia realmente fazer um orquidário em casa ou não, eu decidi fazer esse cantinho aqui. Então eu coloquei um sombrio de 50% na minha lateral, e aqui eu pego o sol que vem das 15 horas até as 5h30 da tarde, mais ou menos, tá? Então eu acabo pegando aí a fotoperíodo da sua poente, né, do sol poente. Orquídeas em apartamento. Então vamos lá. Algumas coisas você tem que saber quando você vai criar, por exemplo, você vai cultivar orquídeas em apartamento. O primeiro passo está sempre ligado a sol e a quantidade de umidade que esse local tem, tá? Por isso que nos orquidários, né, inclusive como o meu, eu tenho vídeos tratando de como que eu fiz e tal, você vai ver lá que eu coloquei bastante, quebrei, né, deixei na terra, coloquei pedrinha, tudo isso é para segurar a umidade no local. Uma coisa que eu tenho utilizado aqui, que você também, à medida que você for se profissionalizando nisso, né, a fim de entregar o melhor cultivo para as suas plantas, você pode comprar, por exemplo, aquele medidor, tanto de temperatura, como também de umidade. Isso vai facilitar um pouquinho para você, porque tem plantas que tem uma necessidade de 70% de umidade, outras de 80%, outras de 90%, enfim, a umidade relativa, dando a 80%, para a grande maioria você vai ter sucesso. Só que quando a gente tem uma varandinha, né, de apartamento ou apenas uma janelinha, isso acaba sendo difícil, você acaba tendo uma certa dificuldade para você encontrar essa umidade. E tem alguns segredos, né, que em apartamento é um pouquinho mais diferente daqui. Porque se você mora, por exemplo, no térreo, você já tem uma umidade maior, né, porque você está mais próximo do solo, né, e à medida que você vai subindo, né, se o seu apartamento, por exemplo, for o 10º andar, você está bem distante do solo, a tendência é você ter o seu ambiente ser mais seco, né. E aí existem as medidas que eu vou passar para você para isso, tá? Vou falar sobre iluminação também, que é algo super importante. Então vamos lá, para falar da umidade, o que você deve fazer, porque você provavelmente vai ter um chão frio, então como é que você vai fazer isso? Não dá, né? O primeiro investimento que você deve fazer, que esse vai ser assim o melhor, tá? Esse eu garanto para vocês vai ser o melhor, é comprar um umidificador, tá? Então assim, às vezes é uma despesa, mas é uma despesa que vai fazer realmente com que as suas meninas tenham um pouco dessa umidade que é necessário, se faz necessário para muitas espécies, tá? E se você quiser ter aí realmente espécies variadas no orquidário em apartamento. Ah, mas Fábio, eu não tenho dinheiro aí para esse investimento no momento. Aí você vai ter trabalho. Uma dica, tá? Você pega uma bandeja, lógico que você pode comprar uma bandeja maior. Aqui é só um exemplo, tá? Eu percebo que eu coloquei aqui um pouquinho de água, tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, a sua orquídea e vai colocar ela de modo que ela fique nesse vaso com água, tá? Lembrando que você deve fazer sempre o vaso de forma que ele seja drenoso. Por quê? Porque essa água, é pouquinha água, tá, gente? Não é para encher a sua bandeja de água, não. É só um pouquinho realmente para manter a umidade. E você deve ter esse sistema drenoso nos seus vasos, justamente para essa umidade ou a água, de repente, pegar aqui e não pegar nas suas raízes, tá bom? Então é realmente para a gente ter um controle de umidade dentro que as orquídeas necessitam, tá certo? Então você pode, de repente, você tem 10 plantas aí, 15 plantas, etc. Você vai adequando isso, tá? Uma outra coisa que você também pode estar fazendo, caso você não queira fazer isso, só que, ó, isso aqui quando ela tá seca, tá? Deixa eu deixar a dica certa aqui também. Não vá molhar, fazer a rega e deixar ela aqui como se fosse um pires. Isso aqui depois que ela está seca. Vamos supor, você fez a rega dela, espera ela dar uma secada, no dia seguinte você vai e coloca ela de volta na casinha dela. Por falar em colocar e tirar, essa é uma dica que vai ficar, inclusive, não é só para você que cuida em apartamento, mas para você que tem orquidária. Gente, uma coisa que vocês precisam aprender. Quando você, por exemplo, eu gosto muito
de pegar, por exemplo, minhas orquídeas começam a florescer lá e esse aqui virou o espaço que eu deixo para elas aqui, para que eu possa ver essas doçuras aqui, tá vendo? Essa aqui tem um vídeo que eu falo dela também. Essa Cattleya labiata, ela veio com 8 flores, um arraso. E espetacular, tá? Então, para você ter dentro do seu orquidário sucesso com as suas orquídeas, todas as vezes que você tirar a sua planta do orquidário, que vocês voltem ela, mas sempre da mesma posição que ela estava. Por que eu falo isso, tá? Ela começa a desenvolver gemas através dos seus rizomas. Ela começa a desenvolver uma gema através da iluminação que está vindo nela. Aí ela está nessa posição aqui. Aí você tira, porque você foi regar e tal, e você volta e coloca ela nessa posição aqui. O que acaba acontecendo é que daí o sol passa a bater aqui e ela para de desenvolver essa gema e começa a querer desenvolver aqui. Daí você tira, molha e volta e coloca aqui. Daí ela já não começa a não entender mais. Peraí, é aqui que eu vou, tá? Muito cuidado com isso, porque tem muita gente que sofre com floração e um dos problemas que não é muito citado é esse. É o fato de você também ficar mudando a posição das suas orquídeas. Eu sei que em apartamento é doido para dar esse tipo de problema, porque como tem pouco espaço, as pessoas tiram, às vezes molham uma pia, vão fazer rega na pia e tal, e quando voltam, acaba voltando. Uma maneira fácil de você fazer isso é você, por exemplo, pegar o local onde bate o sol nela e fazer um risco para você não perder a frente da onde você tem que colocar. Então você faz um risquinho aqui e você deixa informado o local que você tem que voltar ela. Essa é a dica, tá? Dica também, você pode encher, por exemplo, um balde de água, vários baldinhos de água, que fique em volta das orquídeas, a fim também de ter um controle de umidade, tá? Isso também é uma dica que você pode ter. Lembrando que sempre que você também possuir plantas vegetativas de qualquer espécie, vai contribuir, tá, para o filtro de ventilação, além de você manter a umidade do local. Por falar em ventilação, é um outro problema de quem mora no térreo e quem mora lá em cima. Quanto mais alto for o apartamento, mais o índice de ventilação, tá? Então, ventilação para as orquídeas é extremamente necessária, por vários fatores. Mas em excesso, ela também pode atrapalhar. Então, que você sempre se lembre, sempre comece a observar isso no seu apartamento. Pega uma quantidade de vento muito forte. Então você pode fazer barreiras colocando um sombrite, por exemplo, tá? O sombrite, veja só, tudo vai depender muito de onde a tua janela tá, né, no apartamento ou a tua varanda. O ideal é que ela pegue sol, tá? Ou da manhã ou da tarde. Lembrando, gente, que inclusive, o que eu poderia dizer, indo para uma parte um pouco mais técnica até, por exemplo, a utilização de adubos, nunca teve tanta importância o potássio, por exemplo, no cultivo de apartamento, porque ele desenvolve a clorofila. A clorofila é pigmentações que ficam nas folhas, né? É quase perceptível a olho nu, mas é ela que desenvolve essas pigmentações que capta a energia do sol. Tá? Então ela consegue captar a energia do sol e distribui. O potássio é aquele que distribui essa energia para as plantas. Com isso você tem plantas uniformes. Às vezes você vê, por exemplo, uma planta que começa a crescer, né, indevidamente. Um lado cresce mais, outro cresce menos. Isso também pode ser deficiência. É um assunto para um outro momento, mas fique sempre muito atento com as suas adubações, lembrando sempre de utilizar aí um 20-20-20, que vai ter uma concentração legal de potássio para você ter esse efeito. Porque mesmo que você tenha menos iluminação, é por isso que eu falei dessa quantidade de potássio, está bem irregular, mesmo que você tenha menos iluminação, o pouco de luz que ela pegar, ela vai conseguir desenvolver a energia para que ela possa tanto contribuir para o desenvolvimento da planta, como também assim fazer o restante, né? O nitrogênio e o fósforo, desenvoltura do fósforo, principalmente para as hastes florais e etc. Então, muito atento. O que eu acho que você deve fazer em relação à iluminação é, primeiro, conheça as orquídeas que você vai ter para ter em apartamento, tá? Isso é muito importante, você precisa saber. Por exemplo, as Cattleyas a gente sabe que tem uma necessidade extrema de iluminação. Mas Fábio, então eu não posso ter, por exemplo, uma Cattleya no meu apartamento? Claro que pode.
você é que vai ter que fazer, por exemplo, a seleção, você vai ter que partir assim. Plantas que têm uma necessidade maior de luz na frente, tá? Para trás, você vai colocando plantas que têm menos necessidade de luz, tudo bem? Então assim, sempre que você for comprar uma orquídea, primeiro pesquise sobre ela e veja as necessidades de luz que ela tem. E essas que você perceber que faz parte do seu orquidário, você dê a elas uma quantidade de luz maior. Então você põe elas na frente e vem fazendo a escala de, por exemplo, Phalaenopsis, que necessita um pouquinho de menos iluminação, coloca atrás das catleias, deixando as catleias sempre à frente. Braçávula sempre à frente. Então você vai ter que fazer essa avaliação. Isso é muito difícil, né, da gente dar dica, mas essa é uma dica muito interessante para você que de repente quer curtir uma orquídea em apartamento. Não é impossível, é sim possível você ver florada, tá? Só que você tem que ter muita paciência. Eu vejo que tem gente que acaba pegando orquídeas para entrar no seu cultivo e acaba que se desespera. É porque ela está amarelando, é porque outra coisa que eu quero falar para vocês também sobre esse negócio de amarelar. Todo mundo fala, está amarelando, é excesso de sol. Olha gente, é um erro pensar assim, tá? Amarelando, um dos problemas é o excesso de sol. Pode ser excesso de água ou falta de nutrientes. O principal deles, o nitrogênio. Então uma folha, quando começa a amarelar, ela é sinal de muita coisa. Aí você vai ter que fazer uma observação do porquê aquilo está acontecendo, tá? Ah não, peraí, eu tenho regado de forma certa. Beleza. Ah, eu tenho regado excessivamente, então controla, tá? Porque a planta está amarelando, é um dos fatores. Fungos, pragas, outros fatores. Então assim, muitos fatores envolvem isso. Agora, uma boa notícia para você que cultiva em apartamento é de que, por exemplo, pragas, né, desse tipo, se você está lá em cima, é muito difícil de você, por exemplo, sofrer com caramujo, coisa que é muito comum no nosso orquidário, né? Um orquidário aberto como o meu. Então é muito comum a gente ver aí ter que tratar de caramujo. Isso já vai ser bem difícil você estar nas alturas. E se acontecer, fácil de controlar, você vai, por exemplo, colocar lá o Matarex e você vai resolver o problema. Então, em relação à iluminação, procura fazer sempre isso. Veja qual é o local, tá, que pega mais sol. Faça realmente um esboço, pega isso, faça direitinho. Pega o sol de tal hora aqui, de tal hora aqui. E como que você vai fazendo isso? Você ajeita as plantas que têm necessidade de sol para pegar aquela fotoperíodo, depois você vai colocar uma outra mais para trás, a que tem mesma necessidade. Uma outra coisa legal é que, por exemplo, um Oncidium vai super bem em apartamento, gosta muito desse tipo de cultivo, desde que você esteja entregando para ela os outros elementos, tá? Tem essa preocupação da umidade que eu falei para vocês. Se vocês quiserem fazer um cultivo direitinho mesmo, o que eu recomendo de verdade é que vocês comprem realmente um umidificador para deixar no local, tá? Então você deixa lá, por exemplo, à noite ligado, você pode desligar de manhã, né? Molhar o chão de vez em quando, né? Lavar, deixar molhado, não secar naturalmente é uma outra opção boa. Os baldes e essa técnica aqui. Nessa daqui você vai ter que ter o cuidado, tá? Por quê? Porque essa água não pode ficar parada, devido a dengue, etc. Por isso que eu falei que é mais trabalhosa. Funciona, mas é mais trabalhosa. Você vai ter que ir todos os dias lá, joga fora, coloca um pouquinho de água, tá? Lembrando que é pouquíssima água, é só realmente para manter a umidade dela. E lembrando que quando você for cultivar no vaso, você deixar elas com as pedras, né? A parte de baixo, para ela ter esse sistema de drenagem, tá certo? Então eu vou parar esse vídeo por aqui e vou voltar para continuar o assunto, tá bom? Então não sai daí, vem um atrás do outro aí. Beijão, fica com Deus.